teu, a palavra é tua, essa igreja é tua, em nome de Jesus, amém. Receba com as palmas. A paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, quero desde já agradecer pela oportunidade. Louvo a Deus pela vida do pastor Marcos, nosso obreiro Fernando, pela oportunidade de a gente estar aqui, poder ser canal de bênção para a vida dos irmãos, poder falar algo da parte do Senhor para os nossos corações, né? Tem um tema proposto, vamos tentar pregar em cima do tema, para que os irmãos venham sair daqui refletindo aquilo que foi proposto no coração dos irmãos da igreja. Amém? Bom, sem perda de tempo, vamos ler o tema. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Irmãos, os irmãos que não me conhecem, congrego ali na Assembleia de Deus, na rua Santo Riso, debaixo da bênção do pastor José Nunes, né, mais popularmente conhecido como Zeca. Congrego ali no Rosa Amélia, das congregações, e já estamos aí uns dias caminhando na presença do Senhor, lutando para chegar no céu. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Os irmãos podeis acertar. E a ansiedade, né? E hoje vamos falar sobre ansiedade. Hoje, conversando com um amigo no trabalho, perguntei para ele: você sabe o que é ansiedade? E ele falando comigo, ele disse assim: olha, ansiedade é preocupação. Realmente, a ansiedade ela é causada por conta de uma preocupação. E dentro dessa preocupação existem vários âmbitos. A gente pode se preocupar com a nossa família, nós se preocupamos com o dia de amanhã, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. A gente se preocupa também com a nossa saúde, se nós estamos bem. E dentro da Bíblia tem todas essas respostas e um caminho para onde a gente deve seguir. Então a gente lendo o Mateus, o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6, tem uma passagem bíblica que muito alegra o meu coração quando a gente vai tratar de ansiedade, de preocupação. Os dias a gente sabe que são maus, os dias são difíceis, trabalhosos, mas a gente ainda tem a esperança, a gente ainda tem a certeza que existe um Deus do céu que peleja pela minha vida e pela tua vida. Se nós estamos de pé, é porque o Senhor ele nos sustenta com a destra da sua justiça. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, a Bíblia começa a falar: não ajunteis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem consomem, os ladrões minam e roubam. Não ajuntais tesouros na terra, mas ajuntais tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem e os ladrões não minam e nem roubam. A palavra de Deus também ela nos fala, dentro desse Mateus capítulo 6, ela nos fala de Jesus agora também dando algumas referências e falando acerca de ansiedade. Ele fala assim, a partir do versículo 25, ele começa a falar: por isso vos digo, não andeis solícitos, não andeis cuidadosos, não andeis preocupados, ansiosos com o que vocês haveis de comer, de beber ou de vestir. Jesus agora ele começa a falar também ali, dentro desse contexto, ele começa a falar que para aquele povo que eles estavam preocupados com essas situações adversas ao qual nós, nos dias de hoje, nós enfrentamos. São tantos problemas, são tantas dificuldades, adversidades, mas você pode levantar a mão para o céu, você pode olhar para o céu e crer que existe um Deus que peleja pela minha vida e pela tua vida. A palavra de Deus nos diz que dentro desse contexto aqui de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, ele começa agora a comparar alguns animais. Ele começa a falar: olha as aves,
elas nem semeiam e nem colhem, mas todavia o Senhor as alimenta. E não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé. Jesus agora dando uma resposta para nós. Por que você preocupa o teu coração com o dia de amanhã? Por que você preocupa com o que vai comer, com o que vai vestir, ou com o que vai beber? Se Jesus está dizendo que supre todas as nossas necessidades. Necessidade básica, o Senhor cuida de você nos mínimos detalhes. Se você gosta de um determinado tipo de feijão, Jesus vai providenciar aquele feijão. Eu gosto desse tipo de arroz. Jesus vai providenciar, porque é uma promessa. Jesus falou: não andeis solícitos, preocupados, ansiosos com o que haver de comer, de beber e de vestir. E a palavra de Deus vai discorrendo e começa a falar também: olhai para o campo, olhai para os lírios do campo. Ele fala assim: olha, eles não costuram. E ele fala assim: eu posso afirmar que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E agora Jesus começa também a falar, dizer assim: e quanto mais a voz, não é o corpo mais do que o mantimento, não é o corpo mais do que o alimento. Jesus agora falando que está cuidando nos mínimos detalhes. E às vezes nós estamos ansiosos, preocupados, temos uma conta para pagar e é normal essa preocupação. Mas por mesmo que a gente tendo essa preocupação, a gente tem que ter a certeza que Jesus está no céu, que o Senhor Deus, Ele está com as suas mãos poderosas sobre a minha e a tua vida, cuidando de nós nos mínimos detalhes. Porque está ansioso, porque está preocupado se o Senhor está cuidando de você. Aleluia! Porventura o Senhor Jesus deixou faltar algo para a tua vida, para a tua existência? O Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Normal é se preocupar, não pode estar ansioso quando você tem esperança que o Senhor Jesus está cuidando de você. Glória a Deus! A palavra de Deus nos fala também quando chega a enfermidade. É difícil para qualquer um de nós quando chega a enfermidade, que a enfermidade bate na nossa porta. A palavra de Deus nos fala em 2 Reis, no seu capítulo 20, a respeito do rei por nome de Ezequias. Ezequias, a Bíblia fala que ele adoece agora de uma doença mortal, ou seja, vai morrer. É preocupante quando a enfermidade bate a gente sabe que daquela enfermidade a gente pode morrer. É preocupante, a gente chega a ficar ansioso, preocupado com aquilo que pode acontecer com a nossa vida. Mas a gente tem que entender que existe um Deus no céu, cuidando de mim e de você, nos mínimos detalhes. Descansa o teu coração, não tão somente crer que o Senhor Jesus, Ele está cuidando de nós, da nossa saúde. A palavra de Deus nos diz que quando Ezequias adoece, a Bíblia fala que agora o Senhor envia o profeta Isaías até o palácio. O profeta Isaías, indo agora até o palácio, ele vai até o encontro, porque o Senhor falou no coração dele: olha, vai lá e fala a Ezequias que ele, daquela doença que ele está, ele vai morrer. A palavra de Deus diz que assim como o Senhor Deus falou para Isaías, ele foi até o palácio. Chegando no palácio, ele entra nos aposentos de Ezequias. Chegando lá, ele se depara com Ezequias naquela situação, naquela enfermidade ao qual o Senhor já tinha determinado que era para a morte. Mas o Senhor Deus, aquele mesmo que Ele pode otorgar, Ele pode falar que a pessoa vai morrer, vai descer a sepultura, é o mesmo Deus, o dono da vida, que concede anos para a gente viver mais na frente. A palavra de Deus diz para que o profeta Isaías, ele agora fala com Ezequias, e quando ele fala com Ezequias, ele fala assim: olha, põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Essa enfermidade, ela vai te matar. Em outras palavras, ele está falando dessa forma: vai morrer, o Senhor já determinou que você vai morrer. A palavra de Deus diz que Isaías entrega a mensagem, vira as costas e está saindo. Quando ele está saindo nesse percurso, talvez o Palácio Grande e o local do Palácio Grande, Isaías está saindo de dentro do palácio, e enquanto Isaías está saindo de dentro do palácio, Ezequias faz uma oração. Irmãos, para toda ansiedade ainda existe uma solução. Você pode dobrar o teu joelho, você pode falar com o Senhor, você pode colocar nas mãos do Senhor. O tema diz: lançando sobre eles toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E a Bíblia diz que quando Ezequias recebe aquele decreto,
vira para a parede, a palavra de Deus diz que ele começa a chorar. E talvez naquele choro também, junto com uma oração, ele faz uma oração ao Senhor. E ele começa a orar ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, que eu fui reto diante do Senhor. E Deus ouve a oração de Ezequias. Naquele momento, Deus muda o decreto. E quando o profeta Isaías, ele começa a descer ali no pátio do palácio, ainda no pátio do palácio, veio a palavra do Senhor ao coração do profeta Isaías. Quando Isaías ouve ali o decreto da parte do Senhor, ele volta, porque o Senhor ainda ouve a oração. Eu não sei qual o teu problema, qual a tua dificuldade, a tua adversidade, mas eu tenho certeza que existe um Deus no céu que cuida do meu problema, que cuida do teu problema, e é nos mínimos detalhes. Ele não vai deixar você e eu perecer nesses problemas. A palavra de Deus nos diz que o decreto vem para o profeta Isaías. Ele volta para dentro do palácio agora com uma resposta positiva para Ezequias. E a Bíblia diz que quando ele está agora voltando para o palácio com o decreto novo ao qual o Senhor tinha colocado no coração dele, ele chega lá dentro do quarto de Isaías. E quando ele chega dentro do quarto de Isaías, ele fala assim: olha, o Senhor mudou o decreto, você não vai morrer. Deus está acrescentando a tua existência mais 15 anos. Aí ele disse assim: quer uma prova que Deus está fazendo isso? Ele disse assim: olha, no relógio de Acais, você quer que o sol decline 10 graus ou que ele retroceda 10 graus? Aí o rei Ezequias, ele disse assim: olha, ele avançar é fácil demais, eu quero que ele retroceda. E a Bíblia diz que o relógio agora, que o sol, ele voltou 10 graus no relógio de Acais, por amor da vida de um homem, por amor da vida de um rei. Então, por que você está preocupado? Por que está ansioso? Por que tanta adversidade? Eu sei, bate na nossa porta, e é normal, iremos enfrentar problemas, mas você tem que ter no teu coração, ter a certeza que existe um Deus no céu, que cuida da minha vida, que cuida da tua vida, cuida do trabalho, cuida da rua, cuida dentro de casa, cuida do acidente, dá um livramento. Esse é o Deus, esse é o Jesus ao qual nós proclamamos e servimos. A palavra de Deus também, em 2 Reis, no seu capítulo 4, a palavra fala também acerca de uma mulher viúva com 2 filhos. E agora ela procura o homem de Deus, porque a Bíblia fala que vieram agora 2 credores a levar seus 2 filhos. A mulher ali, ela tinha o seu esposo. A Bíblia não fala quem era o nome do esposo, mas a Bíblia fala que este homem ele servia a Deus. Muitos estudiosos da Bíblia falam que este homem era Obadias. A gente não pode afirmar, a Bíblia não fala. Vamos até onde a Bíblia fala. Fala que esse homem era Obadias, pai desses dois moços e esposo dessa viúva. E essa viúva agora com o seu problema, com essa preocupação, porque a preocupação é o que causa ansiedade. É a preocupação intensa que causa essa ansiedade no coração do homem. A Bíblia diz que essa mulher, com essa preocupação, ela vai até o homem de Deus. Ela procura quem? Eliseu. E quando ela vai até o encontro de Eliseu, ela fala assim: olha, vieram agora meus 2, tu sabe que o meu marido, teu servo, servia ao Senhor. Ele temia o Senhor, teu servo temia o Senhor. E quando agora aquela mulher fala isso para ele: olha, agora vieram os credores a levar meus 2 filhos para servir de escravo. Porque era normal naquela época, quando não tinha o dinheiro para pagar, ou quando se tinha uma dívida que ficava para a família, era normal pegar os filhos para servir de servos para poder pagar a dívida. E agora chega a preocupação do coração daquela mulher. E quando chega aquela preocupação do coração daquela mulher, ela teme pela vida dos seus 2 filhos. E ela vai até o homem de Deus procurar e colocar o seu problema, lançando sobre ele, sobre toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ela sabia a quem recorrer, não o homem de Deus, mas o Deus do homem de Deus. A Bíblia diz que quando ela tem agora aquele encontro ali com aquele homem, ele dá a receita para ela: olha, vai para a tua casa, pede vasos emprestados, não poucos vasos, muitos vasos, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e o milagre vai acontecer.
A Bíblia diz que do jeito, a receita que o profeta Eliseu deu, do mesmo jeito ela fez. Ela obedeceu, porque a palavra saiu da boca do homem de Deus. A palavra de Deus disse que aquela mulher, do jeito que ele fez, a mulher executou. A mulher agora pediu vasos aos seus vizinhos, bastante vaso, e a Bíblia fala que quando ela fecha a porta sobre ela e sobre os seus filhos, ela começa a derramar ali aquele azeite. Antes, o profeta perguntou: o que é que tu tens em casa? Declara-lhe o que é que tens em casa. Ela disse assim: olha, tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Não quer dizer que não tinha nada, tinha um pouco de azeite. E o azeite que é pouco, ele pode multiplicar, porque Deus, ele é fiel em nossas vidas. A Bíblia fala que aquela mulher agora começa a derramar ali o azeite dentro daqueles vasos, enchendo o vaso, e os filhos trazendo o vaso, e aquela mulher enchendo o vaso, até que chega o momento que ela diz assim: cadê os vasos? Cadê os vasos? E os seus filhos dizem assim: ó, os vasos acabaram e o azeite parou. O que é que a gente aprende com isso? Que Deus só supre a necessidade na conta certa. Deus supre a tua necessidade na conta certa. Deus não vai te dar a mais, Deus não vai te dar a menos, mas vai colocar a quantidade correta para que você viva e que o nome dele seja glorificado. A palavra de Deus nos diz também que um certo homem, quando ele faz aquela oração, ele fala assim: olha, Senhor, não me dê muito, para que eu, tendo muito, eu venha esquecer de ti. Também não me dê pouco, para que eu não venha murmurar contra o Senhor e largar o Senhor, porque o que pode acontecer é isso. Tem pessoas, irmãos, que vai viver na terra, não vai ter uma casa própria, não vai ter um carro. Por quê? Porque o Senhor quer permanecer aquela pessoa assim, mas na sua presença. A partir do momento que a pessoa tem coisas que vai tirar da presença do Senhor, o Senhor não vai dar, porque Deus só dá a quantidade correta para que Ele queira te ver na sua presença. O Senhor não quer perder ninguém, quer todos nós na sua presença. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que assim como aquela mulher entregou e encheu aqueles vasos, ela foi dar agora a notícia para o profeta Eliseu. E a Bíblia diz que quando aquela mulher ali encheu todos os vasos, a Bíblia diz que aquela mulher vai até o encontro de Eliseu, e quando ela chega perto do profeta Eliseu: olha, profeta, do jeito que o Senhor falou, deu tudo certo, os vasos encheram, tem azeite agora para a gente viver. A Bíblia não fala dessa forma, mas eu estou conjecturando. E a Bíblia diz que quando Eliseu diz assim: olha, vai, vende tudo lá, paga a tua dívida e viver do resto. Ou seja, o Senhor deu a quantidade correta para ela viver do resto. E por que nós estamos ansiosos, preocupados, se o Senhor está cuidando de nós, se o Senhor cuida e Ele mostra exemplos bíblicos para que a gente possa ter a certeza que o Senhor dos céus está cuidando de mim e de você. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus também nos fala, Josué, no seu capítulo 2. Pense numa preocupação, irmãos, que é grande. Do mesmo jeito que essa mulher preocupou com a sua família, nós temos as nossas preocupações com a nossa família. Nós vivemos num mundo ao qual a perversidade está num nível extremo. Ao qual a perversidade, nós vemos coisas que, quando acontece até um acidente, em vez das pessoas irem ajudar, hoje em dia é mais fácil pegar o celular e filmar aquela situação ruim. Nós estamos vivendo numa época difícil. E é difícil a gente estar criando os nossos filhos em meio a tantas coisas nos dias de hoje. A palavra de Deus nos diz em Josué, no seu capítulo 2, que Josué agora envia 2 espias à terra de Jericó, a cidade de Jericó. Porque Deus ali tinha entregue aquela cidade para o povo invadir. A Bíblia diz que quando envia esses 2 espias para ver como era a terra, se tinha fortaleza, como era aquela terra, se tinha homens, o exército como era, ele começa ali a sondar, e aqueles 2 espias entram, e o rei da cidade de Jericó fica sabendo. E quando ele fica sabendo, para onde é que ele vai? Para a casa da prostituta Raabe. Raabe tinha uma preocupação agora no seu coração. Ela sabia que o Senhor tinha entregue os outros reinos tudo, vinha entregando os outros reinos, e Israel conquistando, ela sabia da fama de Israel. E agora ela preocupada, ela disse: agora eu e minha família, para onde nós vamos se Israel invadir agora as terras de Jericó? E a Bíblia diz que aquela mulher ali, ela vendo ali aquela oportunidade, ela viu os 2 espias, uma oportunidade de salvação para dentro da sua casa. A Bíblia diz que aquela mulher agora, quando ela sabe que aqueles 2 homens é da terra de Israel, e os
soldados agora estão procurando aqueles 2 espias. A Bíblia diz que aquela mulher agora esconde, ela leva até o telhado e cobre eles com linho. Cobre aqueles homens ali debaixo daquelas coisas que ela cultivava. Cobre eles e esconde. E agora chegam os soldados até a casa da prostituta Raabe. E quando ela chega até a casa da prostituta, ela chega e diz assim: olha, vieram aqui 2 homens da terra de Israel. Ela diz: olha, realmente eles estiveram aqui, mas foram embora. Mas se você for por esse caminho, vocês vão encontrar eles. Só que Raabe estava escondendo aqueles 2 espias, porque ela viu oportunidade de salvação para aquela família, para a família dela. E a Bíblia diz que quando os soldados agora saem, que ela vai até o encontro lá dos 2 espias. A Bíblia diz que quando ela chega lá, ela diz assim: olha, você viu o que eu fiz por vocês, eu consegui despistar aqui os soldados, e vocês agora têm essa dívida comigo. Salva a minha casa, salva eu, meu pai, a minha mãe, a minha família. Preocupação, irmãos, nós preocupamos com a nossa família também, como estamos vivendo. Nós preocupamos se nós vamos dar uma boa alimentação, uma boa dormida para os nossos filhos, até para os nossos parentes, alguns parentes que a gente ama demais, a gente quer cuidar, quer ver bem. A Bíblia diz que quando aquela mulher ali fala com os espias assim: ó, do mesmo jeito que você usou de beneficência por nós vamos fazer com você também. Mas você vai ter que fazer um negócio. Você vai ter que pendurar esse fio de escarlata aqui na tua janela. Quando a gente voltar, nós seremos desobrigados. Se quando nós viermos aqui à terra de Jericó, você não tiver com esse fio de escarlata pendurado na tua janela. A Bíblia diz que eles combinaram aquilo ali, esperaram ali, e ela deu também a receita para eles. Ela fala para eles assim: olha, vocês vão para tal lado, vai despistar os soldados, fiquem lá 3 dias. Depois dos 3 dias vocês vão para a sua terra e já vai ter despistado os soldados. E ela salvou a vida dele com aquela ação. E agora, porque ela tinha o quê? Uma preocupação da salvação da sua família. A Bíblia diz que no capítulo 6 de Josué, a Bíblia fala que agora eles vão invadir a terra. A Bíblia diz que eles agora começam a rodear os muros de Jericó, porque era o Senhor que tinha dado aquela terra. A Bíblia diz que no primeiro dia eles dão uma volta ao redor do muro. No segundo dia, mais uma volta. No terceiro dia, uma volta. No quarto dia, uma volta. No quinto dia, uma volta. No sexto dia, eles dão 7 voltas. Ao total de 13 voltas eles dão ali naquele muro. E quando eles dão no total das 13 voltas, eles dizem assim: agora gritem, e o muro vai ser desabado. E quando eles invadem ali, que eles gritam, o muro vem abaixo. O que é que os 2 espias lembram? O que é que Josué lembra? De Raabe e sua família. E a primeira coisa que ele faz: olha, lembra de Raabe, vai atrás dela e da família dela. Os 2 espias são encarregados de tirar Raabe de dentro de Jericó em segurança. Ela, seu pai, sua mãe e todos os seus irmãos. Porque há uma preocupação no nosso coração, mas não se preocupeis com o dia de amanhã. Não se preocupe com a tua família, porque o Senhor tem cuidado nos mínimos detalhes. Irmãos, somente um testemunho para a gente estar fechando aqui. Irmãos, lembro-me, irmãos, quando a minha filha, eu tenho uma filha por nome de Rebeca e tenho uma de Isabel. A Rebeca tem 11 anos, Isabel tem 6 anos de idade. E quando a Rebeca estava no ventre ainda da minha esposa, no meu coração, o pessoal se falava: tem criança que nasce defeituosa, que nasce com doença assim, que nasce com doença assado. E aquilo ali trouxe uma ansiedade para dentro do meu coração, uma preocupação. E toda vez que eu dobrava o meu joelho, eu dizia: Senhor, guarda a Rebeca no ventre, guarda a Rebeca lá, guarda a Rebeca, Senhor. Toda a minha oração era isso. Mas o Senhor via que era uma oração de preocupação, não era uma oração sabia para orar pela gravidez, para que venha correr tudo bem, não. Era uma oração de preocupação, porque certo dia a gente fala com muitas pessoas e a gente foi visitar uma família. Fomos visitar uma família e quando chegou lá, certa pessoa falou assim: olha, a criança nasceu doente, nasceu assim, nasceu assado, e minha esposa também colocou aquilo na cabeça.
E além de colocar nela, também colocou em mim também. Eu fiquei preocupado. E toda a oração, já não orava por mais nada, só orava pela Rebeca. Só orava pela Rebeca. Eu dobrava meu joelho. Senhor, abençoa a Rebeca, cuida que a Rebeca nasça perfeita. Senhor, cuida da saúde dela, que a Rebeca venha nascer, seja uma bênção. Irmãos, até um dia, irmãos, que eu estava numa tarde da bênção, veio uma irmã marchando de lá para cá, irmãos, e eu estava no banco. A primeira coisa que eu dobrei o joelho, quando eu cheguei naquela tarde da bênção, a primeira coisa que eu orei foi: Senhor, abençoa a Rebeca. Porque o Senhor sabia da preocupação que estava no meu coração. E o Senhor cuida da gente nos mínimos detalhes. Ele sabe aquilo que a gente ora. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe das nossas preocupações. E naquele momento veio aquela irmã marchando de lá para cá. Ela pegou na minha mão. Me levantou e ela disse assim: homem, acalma o teu coração, porque aquela que está no ventre cuido eu. Irmãos, isso aí, irmãos, daquele momento em diante, irmãos, foi como se eu tirasse um peso da preocupação, da ansiedade que estava gerando no meu coração. Porque isso, irmãos, não é fácil. Até a maneira que a gente ora, o Senhor conhece. Às vezes a aflição é tão grande, é tamanha, que nós estamos passando por dificuldades, mas o Senhor sabe o momento do alívio. Acalma o teu coração, porque aquela que está no ventre cuido eu. Irmãos, a partir daquele momento que o Senhor falou comigo, naquele dia, eu pude crer, irmãos, que o Senhor, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Ele cuida dos nossos nos mínimos detalhes. Então, para que essa preocupação no teu coração? Eu não sei o que é que você veio nesta noite buscar, mas o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Acalma o teu coração. Para que te preocupar se eu tenho cuidado de você, se eu tenho cuidado dos teus, se eu tenho suprido todas as tuas necessidades? Irmãos, preocupar é normal, mas o nível da preocupação, ao qual vai trazer ansiedade para dentro do teu coração, isso aí já afeta até o Senhor. E o Senhor não quer ver a gente triste, o Senhor não quer ver a gente ansioso, mas a gente alegre, glorificando e exaltando o seu nome, dizendo que Ele é bom, que Ele cuida, que Ele abençoa e supre toda e qualquer necessidade das nossas vidas. Meus irmãos, até aqui o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. Que o Espírito Santo de Deus, Ele faça refletir essa palavra no teu coração. Que você saia daqui refletindo. Olha as aves do céu. Não costuram, não semeiam, nem colhem. E Deus as alimenta. Olha os lírios do campo. Olha a erva do campo. Um dia está viva, no outro dia morre. E Deus as veste. E quanto mais a nós, homens de pequena fé. Então fica com essa palavra, que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos, que o Espírito Santo de Deus revele essa palavra no vosso coração, que Deus abençoe a toda a igreja em nome de Jesus.